senhores, vamos a mais um dos nossos vídeos estudando o CC com a divisão do nosso Fundamental 1. Nossa quinta aula, vamos considerar como uma aula de reforço. Nesse vídeo, procuraremos expor essas 9 divisões. O ideal é que você faça uma paradinha no carrego do seu vídeo e tente executá-las. Senhores, a princípio deixamos aqui uma tábua da multiplicação, que também é uma operação fundamental nas divisões. Como funciona essa tábua? Senhores, vamos supor que você queira encontrar ou determinar o 3 vezes 4, ou bem como o 4 vezes 3, já que a multiplicação é comutativa. Então, tomando aqui a linha 3 e a coluna 4, encontramos então o 4 vezes 3 ou 3 vezes 4, que é o 12. Da mesma maneira, senhores, se for o caso 8 vezes 9, ou então o 9 vezes 8. Tomando aqui a linha 8, vamos até a coluna 9, chegamos então ao resultado 72, que é o 8 vezes 9. E mais um, senhores, 12 vezes 11, por exemplo, ou 11 vezes 2. Tomando a linha 12, chegamos à coluna 11, e nessa interseção, nessa cruzamento de linhas e colunas, nós temos o 132 como resultado do 11 vezes 12. Senhores, se você tem dificuldades em multiplicar, faça a sua tábua e exercite, que você possivelmente vai melhorar bastante. Bem, gente, vamos à nossa aulinha. Ed pediu para seu amigo dividir 23 por 5. Senhores, nós temos aqui uma conta denominada de uma letra. O que vem ser uma conta de uma letra? É uma conta em que o nosso multiplicando só possui um algarismo. Então, para executarmos essa divisão, fazendo aqui um detalhamento, nós devemos começar a dividir o número, ou seja, no caso o dividendo, que é o 23, de 1 a 1 algarismo, ou seja, tomando 1 a 1, da esquerda sempre para a direita, até acabar todos os algarismos. Nesse caso, devemos iniciar pelo 2. E quando tomarmos o 2 dividido por 5, verificamos, senhores, que o 2 é menor do que 5. Não dá para executar essa divisão. Com isso, você deve tomar o próximo algarismo, que está próximo aqui à direita a 2, que no caso é o 23. E aí, senhores, formamos o número 23. É possível o resultado? Sim, ou seja, é possível dividir o 23 por 5? Tranquilo, né, senhores? Quantas vezes o 5, que é o nosso divisor, cabe, digamos, em 23? 4 vezes, né, senhores? Então, esse 4 é o resultado da nossa divisão, ou seja, é o nosso quociente. E para obtermos o resto, ou seja, o que sobra, executamos 4 vezes 5, 20. Trazemos essa negativa, ou esse resultado negativo abaixo do 23 que está sendo trabalhado. E aí operamos 23 menos 20, senhores, dá o 3. Senhores, para termos continuidade, ou seja, condições de continuar, devemos fazer agora o quê? A divisão de 3 por 5. Não temos condições de dividir, né, senhores, o 3 por 5, já que o dividendo é menor do que o divisor. Né? Ou seja, o que é que você deve fazer então agora? Você deve acrescer uma vírgula aqui no quociente, ou seja, a direita do 4, e arranjar, digamos, um zero e usá-lo aqui à direita do que você tem, que no caso era o 3. Passamos então, senhores, a ficar com quem? Com a divisão de 30 por 5, ou seja, 5 cabe quantas vezes em 30? 6 vezes, né, senhores? 6 vezes 5 é 30. Trazemos negativo e operamos 30 menos 30 é 0. Então, senhores, 23 divididos por 5 equivale ao quociente ou resultado 4 inteiros e 6 décimos. Então, senhores, aí uma pequena revisão sobre esse tipo de divisão. Aí o nosso resultado, 23 dividido por 5, ou então 23 sobre 5 é o 4 inteiros e 6 décimos. Senhores, vamos a uma outra divisãozinha, divisão de 200 por 5. Então, gente, da mesma maneira, conta dividir de uma letra, ou seja, só temos um valor no divisor.
e vamos tomar de lá para cá. Se temos uma letra, senhores, primeiro vamos experimentar se o 2 é divisível por 5. Não é. Então, senhores, passamos a usar quem? O 20, né? Aí, no caso, a nossa divisão por uma letra, tomamos o 20, e o 20, no caso, dividido por 2, senhores, vamos usar o 4, já que 4 vezes 5 é 20. Trazemos o 20 negativo, operamos. 20 menos 20 é 0. Agora, senhores, ficou uma sobra aqui, ó. Sobrou um 0 no nosso dividendo. O que deve ser feito, senhores? Devemos trazê-lo, ou seja, o que sobrou no dividendo, no caso, em 0, 0, tá? Já que o resto nós conseguimos já executar a conta de divisão só de 20 em relação ao 5, nós devemos trazê-lo para o nosso quociente, ou seja, ficamos então com a condição de afirmar que 200 dividido por 5 é o 40. Tá? Se você quiser uma provazinha, é só multiplicar 40 vezes 5, né? 40 vezes 5 é, no caso, o nosso 200. Senhores, Karine pediu a seus alunos para dividirem 1092 por 54. Senhores, temos agora uma divisãozinha denominada duas letras, ou seja, nós temos um número no divisor com 2 algarismos. Então, se temos um número com 2 algarismos divisor, senhores, então, no dividendo, nós já pegamos um número formado com 2 algarismos, no caso 10. Senhores, mas não temos condições de dividir 10 por 54. Então, pulamos a casa seguinte, ou seja, passamos a 109. Então, tudo bem, né, senhores? 54 cabe quantas vezes em 109, senhores? 2 vezes, né? Então, fazemos 2 vezes 54, vem lá o menos 108, que é o 2 vezes 54, e aqui operamos 109 menos o 108, senhores, resta 1. Para a gente continuar, temos o 2 para baixar. Então, devemos baixar o 2. Ficamos a depender de quem, senhores? 12 dividido por 54. Nessa vez, vamos ver porque você vai usar isso aqui, ó. 12 dividido por 54, senhores, não podemos, usamos 0 no quociente. E 0 vezes 54 é 0. Trazemos ele aqui abaixo. Operamos 12 menos 0. É o próprio 12. Então, para evitarmos fazer essa volta, usando aqui o caso 0, você verifica que o resultado é o mesmo conseguido acima, que devemos fazer. Conforme já citamos, tivemos que dividir o 12, né, por 54. Então, sempre que pegarmos um número, ou seja, aqui no caso no dividendo, baixarmos, né? E por meio dessa conta, e sempre que pegarmos um outro número no meio da conta e não temos assim condições de dividir, ou seja, não dá para dividir, devemos acrescer um 0 no quociente. E aí continuar a conta normalmente. Né, senhores? Então, descemos aqui o 12. Né? Para a gente continuar essa conta, senhores, vamos ter que arranjar ou baixar zeros imaginários, digamos assim, aqui do dividendo, para continuarmos a nossa conta. Então, usamos uma vírgulazinha, que foi a parada, e continuamos. Ficamos a depender com esse 0 baixado e a vírgula acentuada no quociente, ficamos a depender de 120 por 54. Vamos usar quem? 2, né, senhores? O 54 cabe 2 vezes no 120, vem lá 108. 120 menos o 108, novamente 12. Para continuar, mais um 0 emprestado de lá para cá, 120, novamente, senhores, 2. E ficará sempre 108 menos 108, ficaremos sempre com o resto 12, e sempre usaremos, senhores, no quociente um 2 eternamente, como se diz, ou infinitamente. Bom, então podemos citar que o 102 dividido por 54, nós temos o 20,222 infinitamente, que é considerado um número denominado dízima periódica simples. Senhores, uma mais simples, 202 divididos por 2, conta de dividir por uma letra, né? Vamos então tomar lá o nosso 2 e dividir por 2, uma vez só. 1 vezes 2 é 2, vem negativo, zerou. Então, vamos continuar, 0.
Olha lá o que fizemos há pouco. Para você fazer a volta, 0 aqui no quociente. E vamos continuar fazendo mais uma vez aqui a provazinha, porque 0 vezes 2 dá 0, e 0 menos 0, 0. Descida do próximo 2. Senhores, novamente 2 por 2 é 1. E 1 vezes o 2, 2. E o 2 menos 2, 0. Então, senhores, sempre que você tenha aí um caso 0 entre valores, você não precisa se apavorar, é só fazer essa contazinha. Se quiser, você faz conforme vimos a observação anterior, ou seja, dá esse salto e faz a conta tranquilamente. Ou seja, 202 divididos por 2 é o 101. Senhores, o 1008 por 2, que no caso temos dois zeros intermediários. O 1 não dá por 2, passando para os 10 por 2, 5. 5 vezes 2, 10, é negativo, e 10 menos 10, 0. Descemos o 0. 0 por 2, senhores, é 0. 0 vezes 2 é 2, 0 vezes 2 é 0, e 0 menos 0 dá 0. A vez do 8, chegamos então a 8 por 2, senhores, dá 4 no quociente, 4 vezes 2, 8, 8, 8 menos 8, 0. Então, gente, podemos considerar que o 1008 divididos por 2 é o 504. Senhores, mais uma divisão de uma letra com decimais, 5 inteiros e 4 milésimos dividido por 3. Tomamos o parte inteira, 5 por 3, cabe uma vez. 1 vezes 3 é 3, vem negativo. Vamos descer o primeiro após vírgula, então você não pode esquecer, ao baixar esse cara após vírgula, no caso 0, tem que usar um 0 da vírgula, trazer a vírgula, digamos, usada aqui no nosso quociente. Aí ficamos a depender de 20 por 3, ou seja, o 6 cabe 6 vezes lá, que é o menos 18, e 20 menos 18, 2. Descida do 0. Então, senhores, 20 por 3, novamente 6, a volta é o menos 18, resta 2. Descida 4. Vamos descer o 4, 24 por 3. O velho 8, né, senhor? 8 vezes 3, 24, vem negativo, e aí zerou. Então, podemos usar que 5 inteiros e 4 milésimos divididos por 3 equivale a 1 inteiro 668 milésimos. Senhores, vamos aqui uma pequena observação. Na escrita do 7, você pode usar 7 sendo 0, 7, 7,0, 7,00 e assim por diante. Aqui é aquele ditado, você é um 0 à esquerda. Significa o quê? Se ele está aqui à esquerda, ó, não altera nada, né? Então, 7 você pode usar como 0,007. Quantos 6 zeros você antecipa? Não vai alterar o caso 7. Mesmo caso, 12, 0,12, 12,0 e assim por diante. 0 à esquerda, podemos tirar da jogada. Então, senhores, 358, né? Ó, podemos usar como 0,358, 358,0. Tantos zeros você queira após vírgula, também não altera o 358. Aqui é o 0 à esquerda, podemos tirar. E uma decimal, né, senhores? 0,65 ou 65 centésimos. Temos aí várias maneiras de expressar. 0 antecipando vírgula, você pode usar apenas uma na indicação. Então, são maneiras que nós vamos usar agora para se tornar mais breve certas operações. Vejamos. Para você dividir o número decimal por outro, você procura igualar as casas decimais, ou seja, do dividendo divisor. Abandona ou cortam-se as vírgulas e resolvemos a divisão normalmente. 40,04 ou 40 inteiras e 4 centésimos dividido por 3 inteiras e 8 décimos. Se multiplicarmos aqui por 100, a vírgula caminha duas casas. É o mesmo de você operar a divisão 4.004 dividido por 308. 3 casas decimais, vamos partir do 400, né, senhor? Tem uma tabuada de 308, se quiser para dar uma ajudinha, sempre é bom. Então, vamos nós, 308 cabe uma vez, né? E vem lá negativo, operada essa diferença é 92. A descida do 4, 924, senhores, ó, cabe 308 3 vezes. Então, vamos nós à volta. Vai ficar menos 394 e aqui temos o resto zero, senhores. Então, 40 inteiros e 4 centésimos dividido por 3 inteiros e 8 décimos equivale ao resultado 13, é uma divisão exata, né? Ou seja, seu resto é zero.
Senhores, Ed pediu para dividir 3 inteiros por 1 inteiro e 5 décimos, né? Então a nossa divisãozinha, conforme a observação que vimos, ó, para se tornar bem rápido, você procura igualar as casas decimais. Só tem um aqui, então vamos arranjar uma para o 3. Pronto. Chegou a hora de quê, senhor? De você abandonar as vírgulas, ó. Você abandona as vírgulas, né? Em outras palavras, você multiplica aqui o numerador e o denominador por 10, passa a usar quem, ó? 30 sobre 15. E 30 sobre 15, senhores, é o 2. Acabou a divisão do 3 por 1 inteiro e 5 décimos. Da mesma maneira, senhores, 45 por 3 centésimos. Olha lá, 45, vamos ter que arranjar uma casa decimal para ele. Só vai ser que 45,0. Pronto, uma casa decimal para cada, o que é que você faz? Você procura abandonar a vírgula. Como abandona, multiplica só uma casa decimal, você multiplica por 10. Acabou, fica 450 por 0,3, em outras palavras, por 3. 450, senhores, divididos por 3 é o velho 150. Então, 45 inteiros divididos por 3 décimos, 150. Senhores, dividir agora 27 por 0,225, ou seja, 27 dividido por 225 décimos de milésimos. Da mesma maneira, senhores, vamos procurar igualar as casas decimais. Temos 4 no denominador, vamos usar complementando, ó, 4 para o nosso numerador. Então, senhores, se temos que abandonar agora as vírgulas, vamos ter que multiplicar um número por uma potência de 10 que possua 4 zeros. Quem é? É o 10.000. Pronto. Ficamos a depender de 270.000, não abandonamos a vírgula, por quem? Por 225. Senhor, dividindo é o 1.200. Como trata-se de uma continha até curiosa, trata-se de uma conta de dividir com 3 letras, vamos executá-la. 27.270, né? A primeira com 3 letras. Você parte logo para 270. Quantas vezes 225 cabe em 270, senhores? Uma vez. Então, vem lá 1 vezes 225, vem negativo. Operando 270 menos 225, senhores, é o 45. Vamos descer o primeiro zero, senhores. Ficamos a depender de 450 por 225. Quantas vezes o 225 cabe em 450, senhores? 2 vezes. Então, 2 vezes o 225, ou 2 vezes o 225, é o 450 que vem negativo e zerou. Olha lá a observação, ó, sobramos, só temos 2 zeros de sobra aqui no dividendo. Então nós vamos fazer o que com eles, senhores? Vamos trazê-los aqui para o quociente. Você não pode esquecer disso. Ou seja, 27 inteiros e 225 décimos de milésimo, ou então 270.000 dividido por 225, isso equivale a quem, senhores? A 1.200. Senhores, deixamos a seguir esses mais 6 exercícios com as suas respectivas respostas, não deixe de executá-los. E no mais, gente, valeu, bons estudos e até a próxima.